Olá, nós somos a equipe 12, nós vamos apresentar o trabalho da disciplina Inteligência Analítica em Negócio. Nós somos a equipe composta por 6 membros, eu, Benedito Marcolino Silva, Gabriel Souza do Carmo, Marília Silva de Oliveira, Antônio Vilgo de Almeida, Ana Érica Lopes Pinto Costa e Elivândia Duarte. A apresentação do nosso tema. Hoje nós vamos entender como a analítica em negócio transforma dado em decisões estratégicas que aumentam os resultados. O que é analítica de negócio? Né? Ela é o processo de coletar, organizar e interpretar dados, né, para uma melhor tomada de decisão, com base na inovação, na produtividade e também na competitividade. O objetivo do nosso trabalho é disseminar, né, a aplicação da inteligência analítica para uma melhor tomada de decisão das organizações, para empreendedores e gestores. O público-alvo é a comunidade local, a comunidade científica e estudantes. E agora nós vamos ver os processos analíticos. O processo analítico segue alguns fluxos, né, algumas etapas dentro de um negócio. Então, ele tem a identificação do problema do negócio, em seguida vem a coleta de dados, que pode ser dados internos da organização ou externos, a preparação e limpeza desses dados, né, que é a análise exploratória, a modelagem desses dados, vem aí a utilização da estatística, da IA, a validação dos resultados desses dados e a implementação e monitoramento desses dados, né, de forma que eles se mantenham atualizados e íntegros. Agora nós vamos ver com a nossa amiga Érica os pilares, né, principais pilares da analítica de negócio. Pronto, aqui nós temos os principais pilares, que são os dados, a coleta e qualidade. Aqui em tecnologia, nós temos o BI, né? Big Data e a IA, e métodos analíticos, que são os métodos descritivo, preditivo e prescritivo. Bom, pessoal, agora, né, o nosso trabalho, a gente teve que trazer exemplos práticos, né? Na análise descritiva, ela vai dizer o que aconteceu. Usamos aqui o exemplo de uma rede de supermercados, né, onde ela utiliza os dados das vendas dos últimos 12 meses. Tem essa aplicação, né, por meio de dashboards interativos, que vai mostrar o produto mais vendido, se olhar o gráfico, o produto mais vendidos por categoria, né, e o faturamento por loja, e o perfil demográfico desses clientes. Qual foi o resultado? O resultado, ele identificou, por exemplo, que o pão francês e leite são itens mais comprados diariamente em todas as lojas. Mas, em uma unidade dessas lojas, observou-se que os produtos orgânicos, eles tiveram a venda 30% maior nos dias de sábado. Isso teve um impacto, né? E o gerente dessa unidade tomou uma decisão. O impacto na decisão dele foi o quê? Ele decidiu ampliar a seção de orgânicos nessa unidade específica, né? E a fazer promoções nesses produtos no final de semana, bem como para trazer dados mais completos para o seu público-alvo, né? Aí temos aqui a análise preditiva. Isso é o quê? É o que vai acontecer. Exemplo, né? A gente usou o exemplo, né? Empresa de streaming de vídeo, por exemplo, como a Netflix ou o Globoplay. A aplicação, ela utiliza o histórico das visualizações, os dados demográficos e as interações para prever filmes, séries, aquilo que o usuário pretende assistir, né? E quais foram os resultados, né? Nesse resultado, o modelo ele prediz que essa acurácia, né? Por exemplo, o usuário João, ele assistiu 3 filmes de ficção científica recentemente. Então, isso vai ter a probabilidade, né? Dá para perceber que ele vai ter a probabilidade de gostar mais de assistir filmes desse gênero. E qual é o impacto nessa decisão? A plataforma ela vai passar a recomendar proativamente, né? Ela vai recomendar mais filmes ou séries nesse gênero. Isso ajuda a plataforma com esses dados para poder ela ter essa análise. E aqui também temos a análise prescritiva, né? O que ela faz? Ela é focada em melhor alocar a escolha do cliente. Um exemplo que foi usado, por exemplo, são empresas de logística, como a iFood ou até uma transportadora.
Qual é a aplicação? Né? Eles utilizam algoritmos para otimizar, para determinar a melhor rota de entrega para os seus entregadores. Né? Vai considerar trânsito, distância, número de paradas, o tempo de entrega, né? E o resultado que foi tido, né? Que nós tivemos, é que o sistema calcula a sequência ideal para cada motorista entregar e vai reduzir esse tempo e o percurso em até 20%, vai economizar também combustível. Qual é o impacto na decisão? Os motoristas vão seguir rotas otimizadas, isso resultará em entregas mais rápidas, menor custo operacional e o principal para as empresas, que é a satisfação do cliente. Agora nós vamos falar um pouco sobre os benefícios para as organizações, utilizando a analítica de negócios. O primeiro benefício é a tomada de decisão mais precisa, porque com dados e informações, a empresa terá uma maior assertividade em suas decisões. Segundo lugar, redução de custos e desperdícios, porque com o negócio analisado e com os dados em mãos, as organizações poderão identificar quais são os custos e os desperdícios, ou seja, os gastos desnecessários, e com isso reduzir esses custos e esses desperdícios, tendo mais valor em caixa e juntando mais recursos. Um terceiro benefício é o aumento da performance e da eficiência, porque com as informações em mãos, a empresa poderá se programar para aumentar a sua performance e a sua eficiência, identificando os pontos cruciais e aquilo que ela precisa alterar para a empresa aumentar os seus resultados. Em quarto lugar, a antecipação de tendências e riscos, porque com as informações em mãos e com a analítica de negócio, a empresa conseguirá antecipar os riscos que ela pode passar. Com as análises que o meu colega Wilgon demonstrou e mencionou, a empresa consegue antecipar tendências e riscos e, com isso, tomar melhores decisões e até antecipar decisões e cenários produtivos ou inférteis para a empresa. A quinta vantagem que nós anotamos aqui é um maior benefício e uma maior vantagem competitiva, porque se a empresa tem dados em seu coração, ela consegue ajustar tudo que for necessário dentro da sua operação e obter maior vantagem competitiva, maiores valores, maiores serviços, melhores produtos e competir de igual para igual com os seus concorrentes. Aqui também nós temos os desafios e as limitações. Um primeiro desafio é a falta de dados de qualidade, porque não adianta a empresa ter muitos e muitos dados se eles não são de qualidade, ou seja, essa empresa não pode utilizá-los para obter vantagem no mercado. A resistência cultural, nós temos muitos colaboradores, muitos diretores e muitos sócios que ainda resistem a essa nova cultura de dados, e com isso nós temos empresas que estão um pouco atrasadas no tempo, por não estarem utilizando a analítica de negócios ainda em sua empresa. Necessidade de profissionais capacitados, porque se nós começarmos a utilizar a analítica de negócio e os profissionais não forem capacitados, nós podemos ter resultados errados, números errados, previsões erradas e, com isso, decisões erradas. É necessário profissionais cada vez mais capacitados. Custos de implementação, a depender do tamanho da empresa e da operação, nós precisamos mudar toda uma cultura dentro da empresa para implementar agora ações baseadas em dados. E isso exige uma mudança em todos os setores, em todas as áreas, e isso pode haver um custo elevado de implementação. E, por último, a privacidade e a ética no uso dos dados, principalmente com a LGPD. Nós precisamos ser éticos no uso desses dados, que são muitas das vezes sensíveis, mas que vão trazer um resultado e um insight muito grande para a empresa. E para concluirmos, né, a gente percebe que as empresas que utilizam a analítica de forma bem estratégica, elas conseguem tomar uma melhor decisão e alcançar melhores resultados. E para finalizarmos, deixamos esse seguinte questionamento, né? Quais decisões da sua empresa poderiam ser melhoradas com dados? Fica esse questionamento e obrigado.